Namastê, eu sou a Juliara e hoje abrimos Zona de Teorias novamente aqui no canal. E tudo isso por culpa de Genshin Impact. Isso mesmo, o jogo que virou fenômeno desde que foi lançado no dia 26 de setembro. Caso você ainda não conheça, o Genshin Impact é um jogo de mundo aberto da empresa MiHoYo e ele foi super comparado com o Zelda Breath of the Wild, que é uma sucessão ali da Nintendo. E obviamente, né, já que ele foi comparado e ele é muito próximo de Zelda Breath of the Wild, era meio que óbvio que Genshin Impact teria esse sucesso que ele tá tendo hoje. Porém, esse sucesso não se deve apenas a essa similaridade que a gente tem aí. Ele, além de tudo, é um jogo gratuito. Então, obviamente, nós gostamos de um jogo gratuito, a gente gosta de não gastar dinheiro com joguinhos, né? Então, aí foi um outro jeito daí do game explodir. Só que assim, né? Genshin Impact não é pra todos os computadores e também não é pra todos os celulares. Eu lembro que quando lançou, eu tentei jogar no meu celular. Meu celular é um Samsung A30s, não é um celular de última geração. Então, ele, assim, eu jogava, mas assim, era daquele jeito e meu notebook nem aguentava. Eu só comecei a jogar Genshin, como você deve ter percebido, eu jogo Genshin, né? Comecei a jogar Genshin quando chegou o meu computador novo, então eu tô bem no iniciozinho do jogo. Estou um pouquinho viciada, talvez, porque quando eu abro eu não consigo parar. E caso você queira me ver jogando Genshin, eu estou fazendo live lá na Rede Roxinha, eu vou deixar o link aqui na tela e também no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. E agora vamos parar de enrolação, bora pro assunto do vídeo, que é pra isso que eu tô aqui hoje. Se você já jogou Genshin ou se você por acaso assistiu o gameplay, eu tô ligada que tem muita gente fazendo live de Genshin, você possivelmente já se deparou com as flores das linhas Lei. Nós temos dois tipos de flor dentro do jogo, essas flores de linha Lei, e elas surgem ali pra nos dar desafios, pra gente obviamente conseguir recompensas. Quando a gente derrota todos os inimigos que as flores trouxeram pra gente, a gente acaba tendo que recuperar essa flor através das resinas que a gente tem no jogo para poder pegar essas recompensas. Porém, não vou explicar de mecânica do jogo aqui, vamos focar nessas tais linhas Lei. Muita gente deve pensar que essas linhas aí existem só no jogo, porém, elas são uma teoria que existem no mundo real. Diferente dos meridianos e paralelos, aquelas linhas imaginárias que dividem o globo que a gente estudou na época do colegial, lá um tempo atrás, ou pode ter gente que ainda esteja estudando, não sei. Mas diferente dessas linhas imaginárias que cortam o globo, que eu vou deixar aqui para você poder relembrar, porque nunca é demais, né? As linhas Lei seriam linhas que são feitas através de alinhamentos geológicos ou alinhamentos a partir de monumentos feitos pelo homem ou não, né? A gente tem alguns monumentos aí que são naturais, que essas linhas Lei seriam provenientes desse alinhamento aí. Essa teoria surgiu pela primeira vez em 1921 através de um cara chamado Alfred Watkins, ou Watkins. Ele é britânico, ele é um escritor britânico e aspirante a arqueólogo. É aquele cara que gosta de se enfiar nas escavações, mesmo não sendo arqueólogo, sabe? A primeira vez que ele parou para analisar esse tipo de alinhamento foi em Herefordshire. Não sei se eu tô falando errado, não sei se eu tô falando certo. Quando tava rolando a escavação de um acampamento romano. Quando ele tava ali acompanhando a galera fazendo trabalho, tipo, ele tava ali só observando, e ele começou a olhar em volta e viu que determinadas construções, determinados monumentos, parecia que eles tinham tido um planejamento muito maior do que outros. Então eles meio que se encontravam em uma linha muito certinha. E isso causou estranheza para ele, obviamente ele foi fuçar um pouco mais nos arredores, foi pesquisar um pouco mais a respeito do porquê estava tão alinhado aquilo ali. O Alfred também chegou a mencionar de que esses alinhamentos, eles não estavam ali só por acaso, tipo, alinhado uma pela outra, mas podiam estar alinhados também com o nascer e o pôr do sol, o que é uma teoria bem interessante, por sinal. Esse pensamento foi baseado num astrônomo chamado Norman Lockyer, que já tinha estudado anteriormente, né, o alinhamento de monumentos, tipo assim, pirâmides de Gizé, Chichén Itzá, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, um pouco mais a respeito delas, que ele tinha visto que o alinhamento desses monumentos aí se davam em relação ao Sol. E isso não é nenhum absurdo, já que os povos antigos usavam muito a
posição das estrelas, a posição dos astros, para poder se movimentarem aqui embaixo. O Watkins também argumentou que essas linhas retas aí seriam algumas rotas comerciais usadas pelos povos antigos da Britânia. Esses primeiros britânicos aí escolheriam um ponto que eles iriam ter que chegar. Eles iriam, sei lá, para uma cidade vizinha para fazer esse comércio deles. Então eles traçariam uma linha reta baseado em monumentos que eles viam ali ao longo do caminho deles. Vamos supor, eu preciso chegar na cidade vizinha. Eu tenho uma igreja na minha frente, então eu vou seguir reto até a igreja. E tem um monte logo mais à frente, eu vou seguir reto até esse monte. E assim sucessivamente até chegar ao ponto que eles precisavam. Mas agora, saindo um pouco da Grã-Bretanha, a gente consegue achar dois alinhamentos que são super famosos. Um que vai do sul da Irlanda até Israel, que nós temos 7 relevos muito peculiares que são exatamente alinhados ali numa linha reta, e temos um outro alinhamento que é justamente dos monumentos que eu falei, que são das pirâmides de Gizé, do Chichén Itzá e também do Parque Arqueológico do Stonehenge. Só que esse segundo que eu falei, ele já foi comprovado que ele foi alinhado de acordo com o movimento do Sol. Então segura essa informação aí. Uma coisa que é interessante eu apontar aqui logo de uma vez é que o Watkins nunca pensou que esses alinhamentos teriam algo relacionado com ocultismo, com misticismo, nada do tipo. Para ele era só algum jeito de navegação ou alguma coisa que fazia sentido para esses povos, não necessariamente uma parada mística, vamos dizer assim. Nessa época que o Watkins surgiu com essa teoria, os arqueólogos mesmo, os arqueólogos formados, eles obviamente desacreditaram ele, falando que não era possível, de que ele estava usando pontos de outros períodos, de períodos anteriores para poder fazer sentido em cima dessa teoria dele, e que não tinha como os povos da Bretanha, os povos britânicos, os antigos povos britânicos, viajarem desse jeito, linha reta, por causa das cadeias montanhosas que tinham por ali. Porém, o Watkins, na verdade, ele pensava pelo seguinte: ao invés deles irem pelo caminho mais rápido, que às vezes é ir por alguns caminhos mais tortuosos, que acaba sendo mais rápido, eles preferiam seguir em frente, por mais que levasse mais tempo, mas pelo menos era mais seguro. Algo desse tipo. Só que aí, como eu já falei, a gente tem dois alinhamentos que fogem da Grã-Bretanha, então a gente tem aí outra coisinha pra gente acrescentar nessa teoria do Watkins. Agora, avançando um pouco no tempo, nós chegamos na década de 1960, quando as ideias do Watkins começaram a ser revisitadas e também alteradas por uns proponentes de um movimento de contracultura britânica de mistérios da Terra. E é a partir desse momento que a gente tem aí um distanciamento da parte geográfica, geológica, arqueológica das linhas lei. E agora a gente volta um pouco mais para o lado do ocultismo e do misticismo. Em 1961, Tony Wedd trouxe uma teoria que, assim, enfim, não vou comentar muito a respeito. Uma teoria de que essas linhas lei foram criadas pelos povos antigos para auxiliar, para guiar naves, exatamente isso que estou ouvindo, naves extraterrestres, para que elas pudessem chegar aqui no planeta Terra. É aquele negócio, o ser humano não consegue conceber a ideia de que povos antigos conseguiam fazer coisas gigantescas sem a ajuda de gente de fora. Então, assim, só porque a gente não tem conhecimento de como eles faziam, porque muita coisa foi perdida no tempo, não quer dizer que foram aliens. Desculpa. Essa visão aí ganhou mais visibilidade em 1969, quando foi publicada em The Vision Over Atlantis, do John Michell. Aí nessa época aí foi quando surgiram os caçadores das linhas lei. Então nós tivemos uma sociedade, uma comunidade de caçadores para poder ir atrás dessas linhas lei e, enfim, trazer algum sentido para elas, sabe? Eles frequentemente juntavam as buscas com práticas esotéricas, como a radiestesia e a numerologia, além de juntar com a crença de que a Era de Aquário iria salvar a humanidade. Sim, estamos falando de Age of Aquarius, aquela época lá que os hippies ganharam muita força, que nós tivemos lá o festival de Woodstock, que a galera era bem paz e amor, justamente nessa época aí que surgiram os caçadores de linhas lei e usaram todas essas coisas esotéricas para poder caçá-las. Apesar dessa comunidade ter sido dissipada em 1990, a crença das linhas lei continuam entre alguns grupos religiosos, inclusive no paganismo moderno.
Aí já que eu falei do paganismo moderno, uma das visões pagãs é de que essas linhas-lei seriam como os sensores nervosos da Terra. Do mesmo jeito que a gente tem veias e tudo mais, a Terra também tem. De acordo com essa visão aí, as antigas civilizações erguiam pontos de culto em lugares que seriam plexos dessas linhas-lei aí. Tipo as flores de Genshin, sabe? As flores de Genshin, elas não aparecem tipo alinhadas assim direto. Elas aparecem aleatoriamente, sabe? Então entre esses pontos... Ah não, eu posso até usar um exemplo aqui. Nós temos ali em uma parte do mapa que a gente tem uma flor amarela e uma flor azul. E se você quiser, você consegue traçar uma linha reta entre as duas de boaça. Então, entre esses dois pontos, entre esses vários pontos, seriam as linhas de lei. As linhas lei, que seriam uma energia que estaria fluindo entre esses dois pontos, sabe? É tipo como se você pegasse um fio, conectasse uma tomada na ponta e um bocal de lâmpada no outro, saca? Aí, tipo, um bocal de lâmpada é um templo, a tomada é outro templo, e esse fio que tá ligando os dois é a linha lei. É tipo isso. E ainda seguindo essa visão, esses lugares que foram erigidos... Esses lugares que foram construídos, eles eram usados para amplificar a energia das linhas lei. Era tipo um portal energético e posteriormente foram feitos, obviamente, outras coisas em cima dessas linhas lei. Tinham como objetivo modificar e redirecionar essas emanações de energia aí. Agora falando um pouco em relação às tradições britânicas, essas linhas lei que foram chamadas pelo Vatican, elas tinham um outro nome pelas tradições. Seriam as trilhas dirtas ou cursos. De uma certa maneira, elas tinham uma ligação com uma parada que é tabu para muita gente, é uma parada meio misteriosa e tal, que é justamente a morte. Sim, esses caminhos aí, eles eram meio que considerados caminhos funerários. Existia uma tradição que quando estava rolando uma caminhada, quando eles levavam um morto, tipo uma procissão, sabe? Em Bacurau tem uma procissão dessa, a galera, tipo, todo mundo carregando um morto e a galera atrás, enfim, tipo uma procissão. E existia uma tradição de que eles tinham que esbarrar em igrejas e pedras no caminho das procissões. E não podiam carregar o cadáver duas vezes na mesma ponte. Então, assim, se eles iam numa direção, levando esse cadáver, eles tinham que chegar no ponto e deixar o cadáver lá. Eles não podiam trazer o cadáver de volta. Coisas de tradição aí mortuária. Outra tradição que a gente traz das linhas de lei é a tradição do caminho das fadas irlandês. Segundo essa tradição aí, várias casas que eram construídas em cima dos caminhos das fadas, elas eram amaldiçoadas e até sofriam algumas avarias, vamos dizer assim. Uma coisa interessante a ser falada a respeito das linhas de lei é que alguns pontos dela, muitos pontos aliás, são relacionados com nascentes e fontes de água. E aí, com isso aqui, a gente vai para um outro negócio relacionado a linhas de energia, que é o Feng Shui, uma tradição chinesa. Aqui no Feng Shui é dito que cada construção, cada casa foi erguida de uma maneira a se alinhar com as correntes de dragão que fluíam ao longo dessas linhas aí. Caso você não saiba, o Feng Shui, ele basicamente é uma arte de redirecionar as coisas, de arrumação das coisas, tipo assim, a galera usa muito Feng Shui dentro de casa para fazer uma arrumação de uma maneira que a energia flua bem dentro de casa. Eu não entendo muito bem de Feng Shui para poder falar aqui, mas eu sei que tem muito a ver com a arrumação e com a fluidez da energia dentro de um determinado espaço, não só dentro de casa. Isso é aplicado em escritório e tudo mais, sabe? Agora, é válido eu salientar aqui que muitos alinhamentos já tinham tido um certo estudo, só que pelo lado astronômico. E esses alinhamentos, eles foram comprovados através desses estudos. Nós temos um alinhamento que é super conhecido, que é o alinhamento, é chamado da linha Lei de St. Michael, que por sinal é o maior da Inglaterra, e que nós temos diversos pontos de interesse ao longo dessa linha, que elas seguem o alinhamento do Sol no céu do dia 8 de maio. Então é um dia muito específico que a gente tem um determinado alinhamento do Sol ao longo do céu, né? Tipo,
desde o nascer ao pôr do sol, a gente tem um alinhamento, e essa linha de St. Mitchell, ele segue esse alinhamento do sol. Então é uma parada muito interessante de ser analisada, e é bom pra gente ver também como que os povos antigos se relacionavam com essa parte astronômica e como eles observavam o céu, vamos dizer assim. E de qualquer maneira, as linhas-lei são muito mais usadas no misticismo do que na geologia e arqueologia em si, na parte mais científica, vamos dizer assim. E além das linhas-lei serem super presentes em Genshin, nós temos ela no seriado Shadowhunters. Elas seriam um jeito da galera do submundo se conectar ao mundo dos Faeri, o mundo das fadas. A série também usa muito o conceito de que nas interseções dessas linhas existem locais onde a magia é amplificada. Então eles também trabalham aí o conceito mais místico das linhas-lei. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem mais alguma coisa para falar a respeito das linhas-lei, deixa aqui nos comentários. E se você tem algum outro tema que você acha interessante eu trazer, dar uma pesquisada e trazer aqui pro canal, deixa aqui nos comentários também. Lembrando que todas as fontes que eu usei para pesquisa desse vídeo vão estar aqui na caixa de descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!